O médico que teve um surto ontem no bairro Oswaldo Rezende acabou atirando dentro do próprio apartamento. Foi autuado por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo. Você acompanhou a cobertura completa desse caso aqui no Cidade Alerta Minas. Uma mega operação que contou ali com Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Você acompanhou em primeira mão aqui com a gente também o momento em que esse idoso de 81 anos era retirado do condomínio na companhia aí de outras pessoas. Esse homem continua internado sob cuidados médicos, mas vai enfrentar um grande problema assim que sair da unidade hospitalar. Vou chamar o Júnior Oliveira, que acompanhou esse caso ontem aqui com a gente, tem os detalhes agora também dessa atualização da polícia. A atualização que deve se dar já nos próximos dias, né, Júnior? Porque o delegado responsável pelo caso agora aguarda só a liberação desse idoso dessa unidade hospitalar. Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite ao pessoal de casa. Pois é, a polícia está aguardando aí esse idoso ter uma melhora na unidade de saúde para pegar o depoimento dele e continuar com a investigação que já começou. Inclusive algumas testemunhas também sendo ouvidas aí pela Polícia Civil e também os policiais que participaram desta ocorrência. Apesar da idade, né, Luciana, 81 anos, como você já deixou claro aí e frisou muito bem no início desse caso que aconteceu ontem à tarde aqui em Uberlândia, no bairro Custódio Pereira. Apesar da idade, esse idoso teve um surto nesse condomínio, no apartamento da família, onde mora com a esposa. E aí foram os vizinhos que escutaram essa discussão, acionaram os militares. E aí, quando a polícia chegou lá no local, pelo que a gente apurou horas depois do desfecho, por isso ele vai responder aí também pela tentativa de homicídio, houve esse disparo na porta do apartamento, com os militares lá no local. E aí foi o momento que a polícia percebeu que se tratava de uma situação bastante complicada e que teria que ter ali um cuidado maior com relação à negociação para que esse idoso, esse médico pudesse se render. E como a gente acompanhou ontem à tarde, para quem não acompanhou durante a tarde de ontem, aqui no Cidade Alerta Minas, a gente acompanhou toda essa operação. Na verdade, foi montada ali uma operação para que a polícia pudesse iniciar essas negociações que duraram cerca mais de 2 horas, quase 3 horas de negociação, até que a polícia conseguiu invadir o apartamento. E aí os militares detiveram esse médico e logo em seguida ele foi levado para uma unidade de saúde aqui, uma unidade de saúde lá do bairro. Luciano, aí é o seguinte, e a pergunta que eu mais ouvi durante essa ocorrência lá no local, a pergunta dos moradores e a dúvida deles, é com relação o que teria acontecido, né, para esse surto. Um médico de carreira, segundo os moradores, um homem tranquilo, mora lá no local com a esposa já há algum tempo, e a pergunta era essa. E a gente foi atrás de respostas com uma especialista aqui da cidade, especialista no assunto, e daqui a pouquinho a gente vai trazer uma reportagem completa sobre isso, retratando e relembrando tudo o que aconteceu e também esclarecendo um pouco mais sobre esse surto psicótico, né, que esse médico teve ontem. Vamos ver um pedaço aí, um trecho da entrevista da especialista contando pra gente, esclarecendo um pouco mais sobre esse assunto. O surto psicótico, ele realmente é algo que deixa as pessoas que estão em volta em dificuldade de saber como contornar, né? Mas um surto, ele não acontece só naquele momento em que a situação sai do controle. É como se ele tivesse um anúncio antes. Alguns comportamentos que a pessoa tem, a gente pode perceber que estão diferentes. A pessoa pode estar mais agitada fisicamente, verbalmente. Ela pode estar dizendo coisas desconexas que, para ela, está fazendo parte da realidade mental dela naquele momento. Mas, para você que está de fora, não está condizente com a realidade. Então, neste caso, às vezes a pessoa estava passando por um período de uma pressão maior, né? A gente tem todo um contexto de pandemia, é um médico que já tem, né, toda uma vivência, né, e que deve absorver muito sobre esse assunto que a gente está vivendo, né?
Então, ele pode sim estar num período muito mais sensível. Então, a atenção com essas pessoas realmente precisa ser redobrada. Como nós dissemos ontem, é um caso muito mais delicado do que se pensa. Afinal de contas, nós estamos falando de uma pessoa que fazia esse acompanhamento psiquiátrico, que, ao que tudo indica, estava fazendo uso também de medicação e aí acabou tendo esse surto. E quando são situações, a justiça tende a agir de outra forma, quando os autores aí estão dentro desse quadro de transtorno psiquiátrico. Já já você vai entender tudo isso em uma reportagem completa aqui no Cidade Alerta Minas.